O meu bate-papo agora, no programa de hoje, ele foi o primeiro brasileiro que foi presidente mundial de alongamento ósseo, da Sociedade Brasileira. Então foi o primeiro brasileiro. E ele hoje é professor titular da cadeira de ortopedia da Universidade de Mogi das Cruzes, é ex-professor da Faculdade Paulista de Medicina, de ortopedia, e também é um dos fundadores e foi também ex-presidente do Comitê de Alongamento Ósseo no Brasil. E a pergunta que eu faço para ele agora, meu irmão, médico, Dr. José Carlos Bongiovanni, cirurgião ortopedista. Artrose e artrite é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Artrose é a degeneração da cartilagem articular. Artrite é um processo inflamatório da articulação que poderá destruir a cartilagem e a pessoa ter uma artrose. Então, o indivíduo que tem artrose, né, é uma entidade diferente da artrite. O indivíduo que tem artrite, ele poderá ter artrose. Ah, tá. Ok? Então, tem uma base, uma doença de base, a artrite. A maioria das vezes é a artrite reumatoide, que quase todo mundo conhece. Existem outras causas de artrite que degeneram, né? São processos inflamatórios repetitivos da articulação que vai degenerando a articulação e provoca a artrose, a destruição. A artrose é progressiva, é o desgaste progressivo de uma articulação. Nessa articulação, vamos falar, por exemplo, do joelho, tá? Então, opera a artrose do joelho, opera-se, a gente ouve muito falar que coloca-se uma prótese no joelho. É isso que vai ser feito? Isso, veja bem, é um dos tratamentos que é mundialmente já consagrado, né? É a substituição da articulação, né, que está degenerada por uma prótese. Então a gente compra aquela prótese, né, aquela peça e coloca internamente no paciente. Veja bem, são duas maneiras de se ver o tratamento. O primeiro tratamento que se faz numa artrose é o tratamento clínico, é o tratamento clássico, com fisioterapia, com medicamentos, com reabilitação, com fortalecimentos e assim por diante. Isso para evitar a cirurgia? Para se evitar cirurgias. Usa-se condroprotetores, né, que são alguns medicamentos que, teoricamente e na prática, alguns, vamos dizer, diminuem a evolução da doença, né? Agora, depois que você conseguiu, fez todos esses tratamentos e não teve sucesso, e o paciente tem a dor, que é incapacitante para ele andar, para ele praticar as suas atividades, então está indicada a cirurgia. Que poderá ser uma cirurgia biológica. O que é isso? Não se usa prótese, né? Que são as osteotomias. Ou a substituição daquela articulação por uma articulação mecânica, né? Que é a prótese total. Que existe do quadril, que é praticamente a primeira que foi idealizada, né? Depois do joelho, temos do ombro, do cotovelo e assim por diante. E que tratamento é esse da artrose do joelho sem o uso de prótese? Isso é novidade? Então, não é novidade. Isso já se praticava há muitos anos, né? Desde a década de 40, de 50, principalmente, 60. Eu, pessoalmente, na minha formação na Santa Casa de São Paulo, praticávamos e praticamente nós não tínhamos prótese e praticávamos muito a osteotomia. Algumas complicações porque na época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje de fixação do osso, etc. Mas era uma maneira de se tratar os indivíduos que tinham artrose severa do joelho, de se fazer as osteotomias. Depois, praticamente, elas foram abandonadas e a prótese total com a invenção, né, a introdução da prótese total, por problemas, inclusive por problemas
até de ensino, porque nas universidades, nos serviços, não se ensinam a fazer osteotomias, se ensinam a fazer prótese. Então, o caminho natural de todos que fazem joelho, a grande maioria, é fazer prótese. E você que é professor, doutor em universidades, que participa de congressos mundiais e que já foi, inclusive, ex-presidente mundial dos fixadores externos, o que você coloca para os seus alunos, para os seus residentes? Existe, veja bem, um certo bloqueio, né? Uma resistência. Uma certa resistência, né? Em se fazer o tratamento biológico. Mas é uma coisa muito lógica, o tratamento biológico, né? Por quê? A grande maioria das artroses do joelho são decorrentes de deformidades. O indivíduo tem uma deformidade em varo do joelho ou em valgo. Quer dizer, o que quer dizer isso? Ou o joelho vai se deformando para fora ou ele vai para dentro. Nós temos um eixo de carga que Deus fez assim, né? Onde o centro da cabeça do meu fêmur e o centro do tornozelo da minha perna, do meu tornozelo, deve coincidir com o centro do joelho. Quando existe um desvio de um lado ou para o outro, vai havendo então uma degeneração daquela articulação, daquela região com artrose. O que é artrose então? Causa dor porque é a fricção de osso com osso. A hora que você tira, tá certo, tá? Esse fator, o indivíduo não tem mais dor, não tem mais o quadro inflamatório. Então, veja bem, é uma coisa lógica você aproveitar o seu próprio joelho, não precisar comprar, né, lá da fábrica, da indústria, né, e ser submetido a uma cirurgia que é muito grande. A prótese de joelho é uma cirurgia muito boa, que dá bons resultados, mas limitada, tem as suas limitações, né? E a cirurgia é muito grande, o paciente tem que submeter a uma cirurgia grande, com grande tempo, pós-operatório prolongado. Muita fisioterapia. Mas isso até aí não é tanto. Eu digo mais, é agressão cirúrgica mesmo, né? Devido, a maioria das vezes, tem que tomar sangue, né, durante o ato cirúrgico e assim por diante. Quando a osteotomia é uma coisa muito simples, né? Uma cirurgia minimamente invasiva, o indivíduo não perde sangue, um corte de 1 centímetro, 1,5 centímetros para você seccionar o osso e colocar novamente a articulação na posição, e o indivíduo já anda no dia seguinte, né? Então, é dessa maneira que eu vejo, né? Então, o indivíduo, quando tem o desvio do eixo, isso aqui é um varo, né? O que ele tem? Ele tem do lado interno um desgaste do joelho. Porém, o lado externo está absolutamente normal, ou seja, se o indivíduo tem 60 anos, ele tem o joelho do lado interno de 90 e do lado externo de 40, porque foi gastando o lado interno e o lado externo não. Então o que nós fazemos? Vamos aproveitar o que ele tem de bom, que é o joelho do lado externo, porque os joelhos são 2 compartimentos, o interno e o externo. Quando gasta um, e 70% das vezes ou mais, o que acontece é isso, o indivíduo tem uma artrose unicompartimental, de um lado só. Então, se o indivíduo tem bom movimento do joelho, né? O joelho tem boa mobilidade, e só tem uma parte do joelho destruído, vamos aproveitar o outro lado. Porque o indivíduo poderá ter, durante muito tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ainda a utilização do seu próprio joelho. Claro. Os procedimentos, eles vão dando a sequência de acordo com cada caso. Isso, cada caso. Depende da deformidade. Existe, tá certo? Uma correção que tem que ser exata. Esse é o grande problema, né? Porque muitos tentam fazer as osteotomias, mas fazem correções incompletas
então os resultados não são bons. Rapidamente o paciente volta a ter novamente o problema, porque não houve uma correção adequada. Vamos passar para o próximo. Então, vamos lá. Então, quando nós temos, por exemplo, isso aqui é um joelho varo. Se você perguntar para qualquer indivíduo na rua que você encontre que tem uma deformidade dessa, qualquer pessoa vai dizer: eu tenho dor no joelho do lado interno, que é o compartimento que está comprometido. Os orientais têm muito isso. Por quê? Sim, os orientais têm muito. Por quê? A carga cai medialmente, não cai no centro do joelho. Então, toda a carga vai sendo descarregada internamente e então tendo a deformidade. Passa ao próximo. Então, é exatamente isso que vocês estão vendo. Quando o indivíduo dá o passo, aumenta mais essa deformidade e os ligamentos vão se afrouxando, vão se distendendo e o joelho então começa a ficar instável. Nesse vídeo do lado esquerdo, existe uma destruição total da cartilagem. Vocês estão vendo pedaços ali da cartilagem, enquanto do lado de cá, que é o lado lateral do joelho, aí nós estamos então naquele lado provando e vendo que praticamente é osso com osso. Por isso que o indivíduo tem dor, né? É só andar. Vai friccionando. Se o indivíduo ficar sentado ou deitado, não vai ter dor. Deste lado, então, no mesmo momento, nós vamos ver se o compartimento contralateral está bom. Então, a cartilagem está boa, o menisco está bem, né? Se tem alguma lesãozinha, você já aproveita nessa artroscopia para resolver esse problema na artroscopia. E no mesmo ato cirúrgico, com a mesma anestesia, se faz então a correção da deformidade. Então vocês veem essa paciente, olha, é um varo, olha como o joelho dela bambeia lateralmente. Quando você examina, ela tem uma frouxidão, né, articular. Próximo. Aqui então se nota a deformidade e a artrose que tem do lado interno, fechou a articulação, porque não tem mais a cartilagem. Próximo. Aqui é uma paciente já muito antiga, né? Início da marcha, depois de 3, 4 dias. A paciente, antigamente se usava esse tipo de fixador, né? Que hoje são muito mais modernos, né? Se usa fixadores menores, muito mais resistentes, mais confortáveis. Essa cirurgia também poderá ser feita abrindo e colocando placa e parafusos. Qual que é a diferença, né? Nós também fazemos algumas, porque muitas vezes os pacientes preferem que se coloque placas internas. Qual é a diferença? É que por mais perfeito que você faça a programação cirúrgica, depois que você colocou a placa e deu os pontos, não tem mais volta. Se teve alguma deformidade para mais ou menos, você não tem maneira como corrigir. E com a fixação externa, isso é possível. Aqui, olha, quando se retirou o lado direito, já corrigido, e o lado esquerdo ainda para corrigir. Continuou. Isso. Agora, a paciente com a correção do lado esquerdo, você vê que a paciente já tem um bom treinamento, com 30 dias ela já anda, deambula praticamente sem o uso de muletas, né? Inicialmente um pouco de muletas, até que o paciente faça um bom treinamento e depois então ele fica independente. Desce a escada normal. Aqui então a paciente, depois da retirada, depois de uma semana de retirada do lado esquerdo também, os dois joelhos então corrigidos e a paciente sem dor. Aqui 10 anos após, mostrando que essa cirurgia é de longevidade, né? Quando você faz as correções bem feitas. Aqui, olha, 10 anos depois, paciente deambulando, movimentando, e aqui 12 anos. 12 anos depois, né? Paciente com os seus dois joelhos, né? Não havendo necessidade. Então, não é tão magrinha. Aqui vocês podem ver, depois de 12 anos, as articulações estão abertas, não existe o contato ósseo, né? Porque houve uma correção, né?
perfeita das deformidades. Aqui então a paciente depois de 12 anos. Isso, aqui fletindo, a paciente antes e 12 anos depois. Um pouco mais gorda, né? O tempo leva a isso. Esse paciente, vejam bem, observa o andar dele do lado esquerdo, ele tem varo bilateral, mas o lado esquerdo muito grave. Existe um afundamento, né, da articulação, uma destruição total do lado interno. E aqui parece que é mais fino aqui, ó. Não, isso é a deformidade. Mas ele tem bom movimento, né? Ele tem um bom movimento. Então, se faz a cirurgia, aqui, a primeira semana que o paciente começa a deambular, já é um aparelho mais cômodo, né? É um aparelho que nós chamamos modular, né? Que nós introduzimos esse fixador, porque conforme o tempo vai passando, nós vamos retirando as peças. Aqui o paciente com 1 mês, já com o joelho corrigido, né? Já está com alinhamento, já descarga, né? E aqui então, já retirando as peças do aparelho e só ficando a peça principal. Então o paciente pode dobrar bem seu joelho, fica muito cômodo para tomar banho, para dormir, né? Aqui com 1 mês. E aqui 13 semanas então, né? Normalmente, esses pacientes ficam em torno de 3 meses, 90 dias, um pouco mais, um pouco menos. Esse paciente, pela gravidade da deformidade, ficou um período maior, né? Praticamente 4 meses com o aparelho. Mas ele faz de tudo, né? Ele fica independente. Tem a vida normal. Tem uma vida praticamente normal. Aqui então para mostrar a estabilidade, logo que se retirou o aparelho. E aqui então para vocês verem a diferença antes e 2 semanas depois que ele retirou o aparelho, né? Então aqui do lado esquerdo a marcha dele anterior, a mobilidade que era boa, por isso se indicou a cirurgia. E aqui então 2 semanas depois da retirada, o paciente está com o joelho firme, né? Praticamente não tem mais aquela instabilidade. E dor também não. A dor desaparece 1, 2 dias depois da cirurgia. Né? E não é milagre, veja bem, não é milagre. Simplesmente você retirou a carga de onde o indivíduo tem a lesão. Né? Você passou, o joelho passou a ter carga do lado aonde o joelho é bom, onde tem cartilagem sã. A gente só pode dizer assim que foi muito bom e esclarecedor. Até para mim foi esclarecedor. Eu não sabia disso. E acho que quem está nos assistindo deve ter amado. Espero que tenham entendido, né, a mensagem e que também a ortopedia, né, faça um pouco menos prótese. Não que não façam, não que não devam fazer prótese. Eu faço prótese total de joelho desde 1984. Fiz muitas próteses, faço próteses, quando a indicação é que o joelho não tenha outra condição, né? Então, quando você não tem outra possibilidade, a prótese também é um método muito bom, muito resolutivo, né? De recuperação muito rápida do paciente, mas logicamente se eu posso, claro, evitar e retornar, que é muito importante, essa cirurgia, o indivíduo volta às suas atividades, né? Então, o indivíduo que tem 40, 50 anos, ou como eu, que já tenho meia idade, né? E que muitas vezes eu gosto de um esporte, gosto ou do meu futebol, ou do tênis, eu volto às minhas atividades.